Eu sou professor de geografia. Eu sou formado na Universidade Estadual de Londrina e eu vou passar para vocês uma videoaula, na verdade um resumo, que vai contemplar os itens do 1.1 ao 1.4 e o 3.1 e o 3.2, que é História Geral e Geografia Geral. Por que eu optei por fazer a soma desses dois itens? Pelo simples fato de que há uma continuidade, né? Você não tem tanta diferença entre a linha, né, do tempo. Então, para manter uma continuidade, para manter uma lógica, eu optei por fazer isso. Vocês devem estar achando estranho, meu rosto não aparecer aí, mas eu tô com problema na webcam, eu não sei o que, que acontece que eu conecto, mas ela não identifica, eu não sei se é a webcam ou se é o local de conexão, mas enfim, espero que todos estejam bem e vamos dar sequência. Então vamos lá, como eu já falei, eu vou abordar os conteúdos de geografia e história dos últimos 110 anos, mais ou menos. Para ter mais ou menos uma noção, como é que era o mundo no início do século XX, ali por volta de 1900, 1900 até a Primeira Guerra Mundial. Havia uma ilusão de que o, o mundo estava vivendo num momento de paz. Culturalmente falando, era o período da Belle Époque, que ela surge ali no final, por volta de 1870, e ela vai até o começo da Primeira Guerra, que é quando começa efetivamente o conteúdo. É, o que, que a gente tem nesse período, que inclusive são as causas da Primeira Guerra? A gente tem o, uma paz armada, a gente está vivendo num período de neocolonialismo, mas essa Belle Époque ela tem esse nome porque é chamada de Bela Época, né? É do francês, mas a questão da cultura, países como os Estados Unidos e a França estão vivendo ali o ápice da segunda revolução industrial, então a modernidade, você tem o advento do cinema, carro, até então era algo que era fantástico, que tudo que estava acontecendo. Só que a gente vai ver que não era bem assim, né? Tanto que em 1914 a gente tem o quê? O começo da Primeira Guerra Mundial. É válido lembrar que quando acabou o conflito, ele não era chamada de Primeira Guerra Mundial. Era chamada de A Grande Guerra, porque eles não esperavam ter uma segunda 20 anos depois. Né? Então, vamos chamar essa de primeira porque vai que rola uma segunda logo logo. Não, não era bem assim. Então, e o que, que levou a causa, né? Quais foram as causas dessa Primeira Guerra Mundial? Né, neocolonialismo de países como a África, de países da África, da Ásia. Você tinha disputas de territórios no continente europeu, a Guerra de Alsácia-Lorena, entre Alemanha e França, a disputa do mercado. E aí o estopim mesmo, porque assim, a Europa ela vivia um barril de pólvora. Ela estava ali para estourar tudo. E o, o estopim mesmo, o que deu início ao conflito, foi o assassinato do Duque, né, o arquiduque, o Francisco Ferdinando, que ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse assassinato aconteceu em Sarajevo, na Bósnia. E aí, o que que acontece? O Império Austro-Húngaro, ele era ele era aliado do Império Alemão. E eles pediram, né, o Império pediram para o governo da Bósnia tomar alguma providência. Se não tomasse, eles iam invadir. Mas é aquela coisa de briga de escola, briga de vizinho. Se você não resolver isso, eu vou chamar meu amigo que é maior e é mais forte. E foi mais ou menos isso que aconteceu. A... O Império Austro-Húngaro decretou guerra e, como consequência disso, a Alemanha foi obrigada a entrar no conflito. Então, quem eram os principais envolvidos? Era
a Tríplice Aliança, que é o Reino Unido, a França, o Império Russo, até 1917, quando eles saem por conta da Revolução que começa ali no país. Então, se você tem uma guerra civil, se você tem um conflito interno, você não tem como você se manter externamente. E a Tríplice Entente, que é o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e o Império Turco-Otomano. E aí vocês podem dar uma olhada nessa imagem, parecem a mesma pessoa, mas não são. A Primeira Guerra a gente pode dizer que é uma guerra de família. Por que, que é uma guerra de família? Porque todos eles eram, assim, o czar alemão, né, o Guilherme. Eu vou traduzir os nomes para o português porque algum pode ser impronunciável. Mas o Guilherme da Alemanha, que é o primeiro da foto, o do meio é o George, que é o rei da Inglaterra, e o terceiro é o Nicolau, que é o czar russo, eles eram primos, e primos diretos. Todos eles eram netos da rainha Vitória, que foi a rainha do Reino Unido durante é, o século XIX. Ela teve um reinado bastante longevo. Foi superado recentemente pela rainha Elizabeth, que é a herdeira dela também, enfim. Mas é possível notar, inclusive, a semelhança entre o George, que é o do meio, e o Nicolau, que é o da direita. Eles eram muito semelhantes, pareciam até irmãos. A exemplo disso, eles quando iam visitar os avós, eles usavam roupas típicas da época, mas para de quem era da corte britânica, né? E é válido lembrar, né, como eu falei, a Rainha Vitória era a grande vó da Europa. Ela é chamada de a grande vó da Europa. Tem um livro, eu só achei ele em inglês para ler, mas quem tiver curiosidade de achar algum resumo tem. Chama Wilhelm, George e Nichols, que é Three Royal Cousins in First World War One. É tipo o nome deles, né? George, o Guilherme e Nicolau, três primos reais na Primeira Guerra Mundial. Enfim, e os principais eventos da guerra, né? Isso, na verdade, é um título de curiosidade, né? É uma guerra de primos, que eu estava falando agora, e ela ganha esse caráter de a Grande Guerra, né? E depois a Primeira Guerra Mundial, porque ela envolveu países de todos os continentes, menos a Antártica, porque a Antártica não tem país. Ela é ela foi, né, ela foi basicamente uma guerra de trincheira, uma guerra de solo. Para quem não sabe, trincheira é uma grande. Você faz inúmeras cavas no solo de vários metros, de 1,5 m, 2, 3. Verdadeiros labirintos aonde ficava parte dos soldados, e isso num campo gigantesco. Algumas trincheiras ainda existem na Europa até os dias atuais, e né, para ter mais ou menos uma noção, mas dá para visitar as imagens via internet, Google satélite. Não que eu tenha ido, porque, enfim, na vida de professor não tem como ir tão longe assim. E foi a primeira guerra que teve o uso de armas químicas, dá para notar aí pela máscara que o soldado está usando. Então você tinha o gás mostarda, o gás cloro, que, enfim, né, era quase o conceito de guerra total, não chegava a ser. E esse conflito ele basicamente foi em todo o continente europeu. E ainda como principal evento, você tem, em 1917, a saída do Império Russo, como eu já havia mencionado, e a entrada dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos ele não está presente na guerra desde o início. Ele começa primeiro fornecendo material bélico para os países aliados, mas depois ele entra na guerra, tendo em vista que também sobraria algum benefício. E quais
nessa imagem aqui é um cartaz da época sobre a Revolução Russa. E quais as principais consequências? Você tem, com o fim da guerra, um continente totalmente destruído. Você tem inúmeras punições, mas principalmente para a Alemanha. A Alemanha ela foi grande bonita, né? Principalmente pelo Tratado de Versalhes, ou seja, devolução de território. Você tem multas gigantescas para pagar, extinção do exército, e inúmeros problemas. Para se ter uma ideia de como o mundo mudou, e esse mapa ele mudou muito nos últimos 100 anos, eu vou pegar aqui nesse slide aqui agora, o que era a Europa antes da Primeira Guerra, que é o mapa à esquerda. Então você tem o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, a Itália, a Suíça, a França, a Bélgica, enfim. Você a Inglaterra, mas muita coisa mudou se você pegar ali do lado, né? O mapa à direita. O mapa à direita ele está em espanhol. Então você tem a União Soviética, que antes era o Império Russo, e aí ela acabou abraçando um pedaço ali que é da Ucrânia, que é hoje onde é a Ucrânia. Não existia, então passa a existir a Polônia, a Estônia, a Letônia, o Império Turco-Otomano, ele vira a Turquia e ali os países árabes. Deixa eu ver aqui o que mais que mudou. A Alemanha, ela perdeu território. Você tem a criação da Iugoslávia. Antes era a Sérvia, mas você tem a Iugoslávia, que juntou inúmeros outros países, a Áustria, a Tchecoslováquia, a Hungria, Espanha e Portugal não mudou muita coisa. A Irlanda, que foi criada posteriormente, né? Aí tem a diferença entre Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Para quem não sabe, a Inglaterra é um país pequeno. Eu não sei se vai aparecer o mouse. A Grã-Bretanha é a ilha que está escrito aqui Grã-Bretanha, que envolve o país de Gales e a Escócia. E o Reino Unido são todos os países que envolvem. Que aí vem as Ilhas Maldivas, que aí eles chamam de Falkland, tem a Irlanda do Norte. Nessa época ainda tinha Índia, Egito, Paquistão, enfim, outros inúmeros países. Então a Primeira Guerra ela modificou bastante o continente europeu. Mudou não só o continente europeu, mudou o mundo de uma maneira assim gigantesca. E aí, além de ter, né, criado após a guerra o que seria a Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? É uma espécie de ONU antes da ONU. A ONU ela é criada em 1945, eu vou falar posteriormente, mas justamente para evitar esse tipo de conflito, foi criada a Liga das Nações para tentar resolver, enfim. Só que a gente vai ver que não dá muito certo isso. Porque o que acontece? Aí a gente vai destacar o período entre guerras, né? E quais são os principais acontecimentos do período entre guerras? Você tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a ascensão do nazifascismo na Europa. Não só na Europa, mas enfim, né, em outras regiões do mundo, mas não cabe aqui dizer, eu vou falar isso em outro vídeo. No... A quebra da Bolsa de Valores ela se dá principalmente pelo fato de que os Estados Unidos ele passa a produzir muito no mundo pós-guerra e passa a exportar parte da sua produção para a Europa. Só que o que acontece? Depois de alguns anos, a Europa ela começa a se reestruturar economicamente. Então, de um continente quebrado, ela passa a se solidificar. E aí não tem tanto mais a dependência de países como os Estados Unidos para a produção. E aí o que aconteceu? Você começa a ter um acúmulo de mercadorias
E essas mercadorias, assim, bem resumido. E se você não tem parte de para onde escoar a sua produção, você acaba gerando um acúmulo dela. Esse acúmulo faz com que empresas que antes produziam 10 tenham que produzir um, e esse corte gera é, diminuição na força de trabalho, você não precisa de mais de tantos funcionários, e aí, consequência disso, as empresas deixam de ter rendimento, perdem ações na bolsa e acaba quebrando. Ocorre em outubro de 1929 a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Atrelado, não só atrelado a isso, mas concomitante a isso, você tem na Europa figuras da direita, da extrema direita, insatisfeito com as punições ou com as consequências que os seus países levaram, começa a surgir um movimento nacionalista de proteção, enfim, em países como a Itália, e principalmente na Itália e na Alemanha, mas você tem na Espanha e em Portugal também, com o Franco e o Salazar. Qual que é o problema? São esses países, principalmente a Itália e a Alemanha, que vão ser os precursores da estopim, né, a causa da Segunda Guerra. Quando acabou a Primeira Guerra, não foi tudo resolvido, não estava tudo bem. Ah, tá tudo bem. Não, não tá. A Alemanha, como eu falei, sofreu inúmeras punições. Quando Hitler chega ao cargo de Führer em 1933, ele vai galgando devagar. Primeiro ele tenta através de golpe, vai preso, aí ele escreve aquele livro Mein Kampf grotesco. Posteriormente ele vai pelas vias legais, vai tentando chegar ao poder. Mas quando ele chega ao poder de Führer, que é o que seria líder supremo, que é quando ele se torna presidente e primeiro-ministro, não é primeiro-ministro, é o chanceler alemão, ele atinge esse cargo de Führer, desculpa. E a partir desse momento ele começa gradativamente a recuperar territórios que foram perdidos como punição da Primeira Guerra. Então ele pega ali um pedaço da Tchecoslováquia, pega um pedaço aqui, enfim, e ele vai dominando, vai fazendo alguns experimentos. E aí tem aquela coisa de queimar livro, a cultura, a forma teatral de gesticular, entre outras coisas. E nisso muitos países foram, não, ele só vai pegar aqui, só vai pegar ali. Não tem como, né? A sede pelo poder foi muito grande a ponto de que em 1939, em setembro de 39, começa a Segunda Guerra Mundial. E o começo da Segunda Guerra Mundial, ela se dá principalmente pela invasão à Polônia. Quando Hitler invade a Polônia, automaticamente o Reino Unido e a França já declaram guerra em relação à Alemanha. Tinha um acordo entre a União Soviética e a Alemanha para um país não atacar o outro. E o que a Alemanha ela fazia? Já que a gente estava em guerra, ele, durante todo esse tempo que o Hitler fez a ascensão ao poder, ele começou a se militarizar novamente, restaurou o exército, ele mudou o cenário e o pensamento nacional para que aquilo fosse algo bom. Então, o que ele decidiu fazer? Né? Uma das formas, né, do conflito ali, o que a gente pode falar é que primeiro, é guerra total. Não tem essa de, é criança. Não, é guerra total. É inimigo, destrói e pronto. E ele tinha um método de guerra que é chamado de Blitzkrieg, que é guerra relâmpago. Ou seja, você invade com tudo os países que são contra você ou que não querem ceder o poder, entre outros. E essa invasão era via terra, água e mar. Tanto que quando ele vai invadir a
A França, ainda na expectativa de uma guerra de trincheira, faz uma trincheira gigantesca ali próximo à fronteira com a Alemanha, e a Alemanha invade a França por bombardeio por aviões, ou seja, foi um bombardeio em massa em Paris. E quais foram os países envolvidos, né, na guerra? A gente tinha duas frentes de guerra. A gente tinha o eixo, que é a Alemanha, a Itália e o Japão, e aqui os principais líderes, né? Na esquerda em cima tem o Benito Mussolini, mais afastado, mais próximo, com a suástica ali no braço esquerdo, o Hitler. À direita tem o Hirohito, que era imperador japonês, e que é considerado eixo, porque sempre é algo que remete a eixo é o mal, né? A gente tem isso desde essa época. E os aliados. Aqui a gente tem três líderes dos aliados. Na imagem de baixo, todos sentados. O Stalin, que era o chefe, né, o de governo da União Soviética, o ditador da União Soviética. O Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos. Ele ficou ali durante muito tempo. E a maioria das fotos ele vai aparecer sentado, até porque ele sofreu de poliomielite, então ele tinha uma fraqueza muito grande nas pernas, ele não conseguia ficar de pé. E à direita ali, com aquela cara mais cansada, é o Churchill. É interessante ver que, tirando o Roosevelt e o Hirohito, todos os demais lutaram na Primeira Guerra. O Hitler, ele era cabo, mensageiro, sofreu um atentado e quase morreu na Primeira Guerra. Stalin lutou. O Churchill, ele também era de oficial do exército britânico, enfim. Mas isso é mais a título de curiosidade, acredito que não vai cair nada semelhante a isso na prova. E aí, quais foram, assim, os principais eventos, o que foi determinante, os principais acontecimentos, né? A Segunda Guerra, ela é, culturalmente falando, a gente tem muito mais acesso a dados e documentos dela do que da primeira. Mas, porque foi documentado. E aí, assim, lembra que eu falei que a Primeira Guerra Mundial ela era chamada de a Grande Guerra? Ela passa a ser chamada de Primeira Guerra e essa é como Segunda Guerra Mundial a partir de 1940, quando a imprensa determinou isso, porque falou assim, não, aquela guerra não pode ser a grande, essa daqui tá do mesmo nível ou até maior. Na verdade, o impacto em número de países, o número de mortes foi muito maior do que na Primeira Guerra. E o que a gente pode destacar, né, da Primeira Guerra, desculpa, da Segunda Guerra? O ataque a Pearl Harbor. Vamos lá, 1939 é declarada guerra lá na Europa. Os Estados Unidos não entra na guerra de início. Ele só entra na guerra em 41. Em 7 de dezembro de 41, o Japão faz um ataque. E aí eu lembro que eu falei, a guerra ela tinha duas frentes. Ela tinha uma na Europa e uma no Pacífico. O Japão, ele... Porque assim, o Japão ele tava falando que ele estava em cima do muro, não sabia quem ele apoiava, e os Estados Unidos, para pressionar, cortou petróleo, cortou comércio, cortou um monte de coisa. Então, como forma de resposta, ele fez o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 41, que Pearl Harbor nada mais é ali do que a base militar, né, da Marinha que tinha no Havaí. Se a gente pegar no mapa, o Havaí seria o meio do caminho entre os Estados Unidos e o Japão. Todo mundo fala que foi um ataque, e realmente foi por algumas imagens, enfim, que a gente tem fotografias, mas não atingiu toda a frota. Atingiu uma pequena parcela da frota dos Estados Unidos. Então, muita gente achava que não. Tem uma teoria, a gente pode dizer até uma teoria conspiratória, enfim, a gente não sabe, que os Estados Unidos sabia desse ataque e justamente para que o Congresso aprovasse, porque o presidente simplesmente não pode falar assim, ó, vou entrar na guerra. Não, ele precisava da aprovação do Congresso.
para que esse para que pudesse ocorrer essa entrada, ele meio que deixou entrar, ter o ataque em Pearl Harbor e aí deu sequência, enfim, aí a gente sabe, os Estados Unidos mandou muito armamento e apoio militar para a Europa, e enquanto ela fazia guerra no Pacífico com o Japão. Você tem, eu não coloquei aqui, mas você tem a Batalha de Stalingrado, que é uma batalha que durou alguns meses, aonde a Alemanha não conseguiu invadir a Rússia. Até eles brincam, o general inverno é porque realmente passou tanto tempo o conflito ali tentando invadir que eles enfrentaram o inverno russo e os russos estavam mais adaptados e preparados, enquanto os soldados alemães não. Em 44 você tem o dia D, que foi a invasão não, a invasão dos aliados ali na França, no litoral francês, em junho de 44, vamos falar assim, é o é o ponto, vamos falar assim, de virada da guerra, até porque a Alemanha já estava perdendo muitos recursos, e aí o desembarque na França, ali na região da Normandia, ela foi, então juntou tropas de inúmeros países para poder fazer esse ataque e conseguir entrar no continente europeu. E aí o que acontece? Após o dia D, você tem também o Holocausto, que é talvez um dos maiores crimes humanitários que a gente tem, enfim, inúmeros filmes que a gente viu, que nada mais do que você pegar o povo judeu e colocar em campo de concentração. O mais famoso deles é Auschwitz. Alguns campos ainda estão até hoje, servem como museu, mas é uma coisa extremamente pesada de se ficar lendo, enfim. Mas mais pra frente, no final da aula, eu vou dar algumas dicas que vai falar sobre isso. Dicas culturais. E no final da guerra, então, você tem assim, a guerra ela acabou efetivamente em agosto de 45. Você tem dois finais. Você tem o final da guerra na Europa, quando a União Soviética chega em Berlim em maio de 45, e aí você tem o suicídio do Hitler, e a tomada do poder, enfim, pelo exército soviético. Só que a guerra ela não acabou. Ela permanece ainda no Pacífico, com o Japão lutando até que você tem. Eu posso considerar isso até como uma espécie de ataque terrorista, né? São cidades que eram feitas de papel e vareta de bambu. Não era isso. Tinha construção, mas enfim, não vem ao caso. Você tem o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45. Consequência disso foi a rendição do Japão. Aí sim, é decretado o fim do conflito. Quais as consequências da guerra? Toda a guerra, o final dela traz consequências. Novamente, você tem uma mudança no continente europeu. Você tem a divisão da Alemanha, a criação da ONU em 45, a criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel. Você tem o Tribunal de Nuremberg, que é os líderes nazistas, enfim, que sobreviveram, foram condenados. Enfim, mudou muito o planeta. E também a divisão do mundo em dois centros. Ficou errado esse slide, né? Que é a Guerra Fria. Vamos ignorar que é o que está escrito aqui. É a Guerra Fria, que ela vai de 45 a 91. Que nada mais é do que a divisão do mundo em duas partes. Um bloco capitalista e um bloco socialista. E o que foi a Guerra Fria? Nada mais é do que um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não tinha
teve nenhum conflito bélico direto entre eles, mas você tinha. Tiveram diversas guerras, que eu já vou mencionar. Você teve uma corrida armamentista, você teve uma corrida espacial, corrida econômica, corrida de influência, corrida cultural. Muito do que foi a Guerra Fria, a gente tem reflexos dela até os dias atuais. Vamos lá, o que foi a corrida espacial? A ideia era saber quem chegava primeiro na Lua. Então você tem a União Soviética saindo na frente com o lançamento de satélites, o Sputnik foi o primeiro. E aí a gente pode falar que a grande vitória acontece mesmo nos Estados Unidos, quando chega finalmente a Lua. Mas você tem todo um contexto. E o que é essa. Qual que era a preocupação? O lançamento de foguete para o espaço nada mais é do que um míssil que você está soltando no espaço. E esses mísseis, o medo deles era, se você solta ele para o espaço, você pode, de longe, determinar que tenha uma ogiva nuclear dentro dele e atingir o outro país. Esse era o grande problema da corrida espacial. Né? Claro que, como todo conflito sempre traz algum avanço tecnológico, mas também tem todas as peculiaridades por trás. Os conflitos bélicos, e a gente tem, que eu falei que tem resquício deles até hoje. A Guerra das Coreias, nos anos 50, que é a divisão. A Coreia era uma península, era um país só. A partir do momento que começa, que ele está ali fazendo fronteira com a União Soviética, há influência dos dois lados. E aí você tem o Japão próximo, que estava sofrendo influência e apoio econômico dos Estados Unidos. Então foi sim uma disputa geopolítica, mas na questão de ideias. E é por isso que eu falei, não teve conflito direto entre eles. Os Estados Unidos apoiou e armou a Coreia do Sul, enquanto a Coreia do Norte recebia incentivo da União Soviética e da China. E isso acontece até os dias atuais. Você tem ali nos anos 60 a Guerra do Vietnã, um conflito também que durou anos. Essa imagem que a gente tem é bem marcante. É uma menina do Vietnã e ela sofreu o ataque de napalm, que é quando é um líquido que pega fogo, entra em combustão. Ela é sobrevivente até hoje. Esses dias ela saiu uma matéria de que ela fez a última sessão para tentar aliviar e diminuir as cicatrizes da época da guerra. Você tem a crise dos mísseis em Cuba, em 62, que é quando... O que é a crise dos mísseis em Cuba? Os Estados Unidos colocam mísseis ali na Turquia, e a Turquia é muito próxima da União Soviética. Como resposta, Cuba estava associada com a União Soviética, então Moscou determinou que fossem colocados mísseis ali em Cuba. E esse conflito, tem até filme sobre isso, foi talvez um dos períodos mais tensos da Guerra Fria. Porque você colocou uma arma aqui próxima à minha casa, eu vou colocar uma próxima à sua, e vai, não vai, vai lançar, não vai lançar, e isso poderia ter causado a Terceira Guerra, e enfim, né, talvez não estivéssemos aqui. Mas ficaram só nas ameaças. Mas foi um dos períodos mais tensos que a gente tem. E também tem a guerra do Afeganistão ali nos anos 70. O Afeganistão é uma região de... Para quem tem acompanhado, enfim, as notícias no último ano, é uma região de terreno muito acidentado, muita caverna, muito vale, muita montanha. E ficar próximo ali à União Soviética. E ele tentou. A União Soviética ela tentou invadir o Afeganistão. Só que o Afeganistão ele é conhecido como uma região que é cemitério de impérios. O Império Britânico tentou invadir o Afeganistão no século XIX, não conseguiu. A União Soviética tentou invadir ali, não conseguiu. Os Estados Unidos tentou e não conseguiu. Por que esses reflexos continuam até hoje? A Coreia ainda é dividida em dois. A gente ainda tem Cuba
sendo. Como é que é o nome da palavra? Agora me fugiu o termo. Mas Cuba ainda continua com impedimentos na negociação, ou seja, ela não consegue negociar com todos os países do mundo. E o Afeganistão, na época que a União Soviética tentou invadir, os Estados Unidos, como uma forma de evitar isso, treinou uma milícia armada, é, e dentre, mas aí é na Arábia Saudita. Mas o, o Afeganistão, ele. Quando ele treina essa milícia armada, ele nada mais é da forma do que um treinamento militar para o que hoje pro que é o Talibã, que é depois assumiu o governo, enfim. E a gente tem resquício deles até hoje. Mas, enfim, vamos lá. Influência no planeta. Você tem os Estados Unidos criando a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que nada mais é do que uma aliança militar entre os Estados Unidos, o Canadá, a França, o Reino Unido, aí entra a Turquia, a Dinamarca, enfim, inúmeros países, justamente para evitar esse tipo de problema e apoio com relação à invasão da própria União Soviética. A gente tem resquício e isso está causando conflito até hoje. A guerra da Ucrânia, ela é cicatriz, ela é resquício desse período da OTAN. Como resposta à OTAN, a União Soviética, ela cria o Pacto de Varsóvia. A ideia é a mesma, é uma aliança militar entre os países da Cortina de Ferro. A gente tem também o apoio econômico, que é o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Que é um plano de ajuda à reconstrução aos países da Europa, do bloco capitalista. Nada mais é do que você investir dinheiro, emprestar dinheiro para esses países poderem se reconstruir. E aí você tem também como resposta, desculpa, a Comecon, que é a mesma coisa que o Plano Marshall, mas é o apoio econômico da União Soviética aos países da Cortina de Ferro, né, da região, do bloco socialista. Bom, então, corrida armamentista, corrida espacial, influência militar. Quando que o conflito chega ao fim? A partir dos anos 80. Você tem a Glasnost e a Perestroika, ali no começo da década, que nada mais é do que a abertura política, que é a Glasnost, e a Perestroika é a abertura econômica do país. Ou seja, a abertura política nada mais é do que você deixar de ter um único partido. Então você passa a ter mais de um partido para poder concorrer. E a abertura econômica o bloco socialista ele era um bloco fechado, só negociava entre países socialistas. Então ele passa a negociar com outros países também, economicamente falando. Você tem em 86 o acidente nuclear de Chernobyl. E enfim, a gente já viu inúmeros filmes, séries, documentários, reportagens, que é um dos maiores acidentes nucleares que a gente tem, enfim. Que nada mais foi do que uma explosão do reator ali na Ucrânia, na maior usina nuclear que tinha. E a cada não sei quantos anos eles têm que fazer uma nova redoma de concreto para evitar com que a radiação se espalhe. O acidente foi tão complicado que a União Soviética não falou. Quem falou, que detectou a nuvem tóxica, foram os países nórdicos, ali na Suécia, na Finlândia, falou assim: tem alguma coisa de errado e está vindo de tal lugar. E aí foi quando foi escancarado para o mundo.
Outro problema, outro problema que levou o fim da União Soviética é a queda do Muro de Berlim em 89. Talvez esse foi assim a gota d'água aonde a Alemanha, que era dividida, ela foi dividida na Segunda Guerra como uma forma punitiva. Você tinha a cidade de Berlim, a capital dividida em dois blocos, e tinha um muro ali que era gigantesco, e em 1989 tem a derrubada. Hoje, para quem vai na Alemanha, for na Alemanha, ainda tem alguns resquícios, tem gente vendendo pedaços desse muro, ainda tenho vontade de ir lá conhecer para saber como é que era, enfim. É bem interessante. E aí, em 1991, chega ao fim a União Soviética. Em 92, tiveram os Jogos Olímpicos de Barcelona, onde os países foram participar como comunidade de estados independentes, né, que é o SEI, era a bandeira dos arcos olímpicos, enfim. Foi bem interessante, mas você tem o fim a partir de 1991. E o que acontece no mundo pós-Guerra Fria? Você deixa de ter um mundo bipolar e passa a ter um mundo multipolar. Você tem a globalização cada vez mais evidente, o neoliberalismo econômico e as consequências disso tudo, que são as crises ambientais, crises climáticas que a gente vem vivendo. Vamos lá, o que é o mundo multipolar? Nada mais é do que, se antes o planeta era dividido entre a União Soviética, entre o bloco soviético e o bloco capitalista, bloco socialista e bloco capitalista, hoje você tem as zonas de influência. Então você tem os Estados Unidos basicamente influenciando todo o continente americano, o Japão influenciando ali todo o leste asiático, tigres asiáticos até a Oceania, Austrália e Nova Zelândia, e o bloco europeu com né, a União Europeia, ele influenciando não só o continente, mas também o continente africano. Qual que é o problema nisso, né? Você tem muitos problemas, como o neoliberalismo, a globalização, que o que é a globalização? É a diminuição, entre aspas, né, do espaço. Você passa a exercer uma influência econômica, social e cultural nos países. Hoje vem mudando novamente, com a ascensão da China, mas ali nos anos 90 você tinha, né, vamos voltar aqui o mapa, você tinha basicamente Estados Unidos, Europa e Japão. É, Quando a gente fala de diminuição dos espaços, não significa que um continente, que o Brasil ficou mais perto da Europa, que os Estados Unidos ficou mais perto do Brasil. Não. Mas os meios de informação, as tecnologias foram tão se avançando tanto, avançaram tanto que se antes, vamos pegar ali, nos primórdios do descobrimento do continente americano, uma carta levava meses para chegar até a Europa, a partir desse momento você, em questão de segundos, de primeiro de minutos e depois segundos, você sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Então, essa é a redução do espaço. E aí tem o advento da internet, como consequência disso, as redes sociais, enfim. A, a globalização ela também pode ser na questão social e cultural. Vamos dar um exemplo? Pelas músicas que a gente ouve. Muito das músicas internacionais elas vêm de parte ali da Europa, dos Estados Unidos. A América Latina vem ganhando bastante força ultimamente com músicas em espanhol, mas eu não sei se vocês conseguem notar que é sempre de um país tecnicamente, assim, entre aspas, desenvolvido, influenciando aquele que é subdesenvolvido. Quando muito você tem uma Anitta fazendo sucesso fora do país. Mas em geral é sempre a Black Eyed Peas, deixa eu pensar em algum outro. É,
algum outro cantor que faça sucesso. Taylor Swift, enfim. Sempre eles fazendo sucesso, influenciando e ditando o que que deve ser feito, o que deve ser usado, o cinema nos países subdesenvolvidos. Por que, apesar de terem filmes excelentes no Brasil, a maioria dos filmes do cinema a gente vai assistir o quê? É produção estadunidense. Pelo simples fato dessa influência econômica e cultural que eles têm. Por que eu falo que está mudando hoje? A China ela vem ganhando espaço, é um país de 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. É o país mais populoso. Se juntar a China e a Índia, dá quase metade dá 1/3 da população do planeta. Então, para satisfazer a necessidade deles, os países vêm mudando e se moldando para atender às vontades desses países. Você pode ver que os vilões de filmes da Marvel dificilmente serão chineses. Né? Que nem o Mandarim era um cara que ele interpretava um chinês, mas na verdade ele era inglês. Isso no Homem de Ferro 3, quem assistiu aquele filme horrível, né? Se reparar bem, é mais ou menos isso. O líder supremo, o mago supremo da Terra no Doutor Estranho, ele na verdade é do Tibete, só que o Tibete tem um conflito com a China. Então eles mudaram para justamente atender o mercado de cinema. É tentar influenciar de certa forma. Outro problema da globalização, você vê aí o Grupo City, que está comprando times em inúmeros países do planeta. Na Inglaterra tem o Manchester City, tem né, no Uruguai. Aqui eles estão negociando com o Bahia. Imagina assim, qual que é o problema disso? Imagina que o cara começa a investir dinheiro, o Sheik começa a investir dinheiro, investe muito dinheiro, e o Bahia é campeão do Campeonato Brasileiro. Uma vez, aí na segunda vez, você acha que ele, como dono do clube, ele não vai ter um poder e influência cultural suficiente para chegar no presidente da República da época e falar assim, ó, meu time aqui tá bom e tudo mais, mas vamos falar de negócio? Eu queria que você aumentasse o preço do barril de petróleo e fizesse tal coisa. Isso é um grande problema que a gente tem. Você deixar de ter parte das empresas nacionais. É a influência política que as empresas de fora têm no seu país. E isso é muito atrelado com o neoliberalismo. Né? Para quem não conhece, essa daí é a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. O neoliberalismo ele começa a ganhar força no mundo nos anos 80, principalmente ali na Inglaterra, e com a Thatcher e com o governo do Reagan nos Estados Unidos. E o que nada mais é do que o neoliberalismo? Quando a gente pega o liberalismo lá do século XIX, você tem uma menor interferência do Estado nas empresas. O neoliberalismo ele resgata isso, mas com uma capacidade muito maior de influenciar a política. Vamos lá. Quando a gente tem nos anos 70 a crise do petróleo, não, esquece essa parte da crise do petróleo. Vamos lá. O que foi o neoliberalismo? Vou dar o um exemplo da própria Inglaterra ali, da Thatcher. A Thatcher, ela, nos anos 80, ela pegou e falou assim, vamos privatizar porque as usinas eram... As minas de carvão eram basicamente todas estatais. E eles falaram, olha, a gente vai estatizar isso, vai estatizar não, vai tirar do governo, vai fazer com que privatizar mesmo, o Estado deixe de interferir na produção de carvão aqui na Inglaterra. Na época a Inglaterra tinha mais de 200 minas de carvão. Era talvez o sindicato mais forte do mundo. Era tão forte o sindicato que uma simples ameaça
de greve derrubava ministro, o primeiro-ministro. E aí o que ela fez? Ela pegou e falou, vamos, quando ela assume, em 78, 79, nos anos 80 ela fala, a gente vai privatizar as minas de carvão. Eles... Os trabalhadores entraram em greve. E por que ele era um sindicato extremamente forte? Porque passaram-se meses, e o sindicato conseguiu bancar o salário dos trabalhadores enquanto eles ficavam em casa. E aí, como consequência disso, se não tem carvão para produzir, você não tem energia para as indústrias. As indústrias também deixam de produzir e isso dá problema no emprego. Então, foi criando um caos na, na, na época, no Reino Unido, na Inglaterra. A Thatcher, prevendo que ela não ia aguentar, o que ela faz? Então ela deixa, ela abre mão, só que ela faz uma estratégia de criar uma reserva de 6 meses e fala, vamos privatizar. A greve durou 1 ano, só que aí o sindicato não aguentou, porque como ela fez um monte de política de reduzir imposto para quem produzia, importava carvão, o estoque que o governo tinha, o sindicato acabou não aguentando e aí ela conseguiu. Hoje na Inglaterra tem, se não me engano, 3 ou 4 minas de carvão. É você deixar com que tudo seja privado. Tudo. Não existe nada mais do Estado. Você não tem mais saúde pública, você não tem mais educação pública, você não tem mais nada que seja público. E ela quase conseguiu acabar com o NHS, National Health, que é o sistema de saúde da Inglaterra, que é onde o SUS foi inspirado, né? O sistema de saúde deles existe desde os anos 40. E o SUS, em 88, criado no Brasil, foi inspirado nesse, que é cobertura total. A educação privada, você tem exemplo no Chile, né? Enfim, o neoliberalismo, toda vez que o capitalismo ele entra em crise, ele cria uma forma de poder, ele faz reajustes para poder se manter. E esse neoliberalismo, ele atingiu o Brasil também. Ele chega no Brasil, como eu falei, nos anos 80, ele é muito forte ali com a Thatcher. A Thatcher é interessante lembrar que ela é odiada em algumas cidades, como Liverpool, Manchester, que quando ela morreu, o pessoal comemorou, e comemorava muito. Quando a gente tem aqui o neoliberalismo no Brasil, a gente fala muito, a gente lembra muito, aqui é uma foto do Clinton e do Fernando Henrique. A gente fala muito do Fernando Henrique, que privatizou empresas como a Vale do Rio Doce, parte da Petrobras, enfim, um monte de empresa que era estatal, ele foi vendendo. Justamente por influência do FMI, e aí está o presidente dos Estados Unidos na época, o Clinton, como que encabeçava, né? Então, o Brasil vivia de uma crise, eu vou falar isso depois nas aulas sobre Brasil, mas o Brasil tinha uma crise econômica ferrada nos anos 80. E aí, como forma de emprestar dinheiro, ele falou assim: ó, só que você vai ter que se livrar de um monte de empresa estatal. E aí são empresas que vêm de fora. O neoliberalismo no Brasil, ele começa efetivamente no governo Collor, não é com o Fernando Henrique, é no governo Collor que privatizou inúmeras empresas, mas eu vou falar disso em outra videoaula. E aí qual é o problema do neoliberalismo e por que ele está atrelado a problemas ambientais, né? Como eu acabei de dar o exemplo da Vale do Rio Doce. Você tem, com as privatizações, você tem um menor empenho e um menor apreço pelo meio ambiente. Até porque as empresas, elas pensam basicamente em lucrar e não a servir a população. A partir do momento que você pensa em lucrar, você deixa de atender, pode até para lucrar mais, você deixa de atender alguns critérios. Brumadinho e Mariana são os grandes exemplos disso. A partir do momento que a Vale ela foi privatizada,
você tem um aumento de números de acidentes ambientais muito grandes. É, Outro problema é em relação à poluição, desmatamento, tudo isso em troca de mais lucro. E aí, para tentar sanar, foram criadas inúmeras conferências. Você tem a Rio 92, e depois em 2012 teve a Rio mais 20, que são métodos para tentar diminuir fazer com que as empresas e indústrias produzam menos gases, tenham menos gases que são causadores do efeito estufa, que causam muitos problemas ambientais que são nocivos à saúde humana e não só à saúde humana, mas de todo um bioma, de toda uma biosfera, de todos os animais, enfim. E aí a consequência disso também é em relação ao aquecimento global, que já é provado que o homem causou interferência, só que a gente ainda não sabe se é reversível ou não, o que tem que fazer. Você tem países, blocos imensos, você tem blocos, ilhas do tamanho de países de plástico ali no meio do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, a necessidade de um consumo e o desleixo pela causa ambiental, e aí a gente entra na obsolescência programada, que antes você comprava um produto e uma geladeira, um fogão, ele durava 10, 15 anos. Hoje a empresa ela faz algo, parece que de intencionalmente mais frágil, para que você daqui 5 anos precise comprar para que essa empresa não quebre, né, não vá à falência. Celulares que todo ano são lançados uma versão nova e depois de 2 ou 3 anos eles deixam de ser atualizados justamente para atender a necessidade da grande empresa capitalista, enfim. É só mais uma pincelada para vocês terem mais noção. E aí, como eu falei no começo, eu vou dar algumas dicas culturais para vocês. Na verdade, dicas culturais são filmes que são atrelados ao que a gente trabalhou aqui, que eu passei para vocês. O primeiro deles, né, filmes sobre Primeira Guerra. Então a gente pode falar aqui da Mulher Maravilha, o primeiro filme que fala, tem a Batalha de Trincheira. Ele não é um foco na Primeira Guerra, mas o cenário dele na Primeira Guerra. Foco na Primeira Guerra é Flyboys, que é esse que está em cartaz, e um outro filme que chama 1917, que é guerra de. É o filme sobre guerra em si. Do período entre guerras, tem dois que a gente pode destacar, que é o Tempos Modernos do Chaplin e o Indiana Jones e a Última Cruzada, sim. Nele fala um pouco da ascensão do nazismo. É mais uma aventura, mas assim, para quem tem aquele olhar um pouquinho mais crítico e conhece um pouquinho mais, vai entender que isso passa também, né? Passa nesse período. Aí, filmes de Segunda Guerra, eu poderia ficar aqui e fazer uns 15 slides. Então eu vou tentar resumir. Eu coloquei Pearl Harbor, O Pianista, Aliados, O Resgate do Soldado Ryan, Band of Brothers, e aí eu coloquei o cartaz do A Vida é Bela, que é um filme italiano, mas você tem. Sobre guerras no Pacífico, você tem um filme que chama As Cartas de Iwo Jima e Ao Limite da Honra, que é o mesmo filme, só que na Batalha do Pacífico entre o Japão e os Estados Unidos, visto por perspectivas diferentes. Então esse filme eu recomendo assistir os dois, um seguido do outro. Primeiro assistir o Limite da... Não, peguei o nome? Acabei de falar o nome do filme. Peraí. A Conquista da Honra. Nossa, me fugiu o nome. Vamos lá. Eu primeiro recomendo assistir A Conquista da Honra, que é a perspectiva estadunidense. E depois assistir As Cartas de Iwo Jima, que é a perspectiva japonesa.
Deixa eu ver aqui se tem mais algum que eu consigo me lembrar. Enfim, tem muitos filmes que saíram principalmente no começo dos anos 2000, final dos anos 90, porque era uma geração que lutou na Segunda Guerra e os vitoriosos eles chamavam de The Greatest Generation, a geração grandiosa, porque de certa forma eles acabaram, entre aspas, com o mal. E eles não tinham sido tão homenageados. Então eles decidiram e saiu muito filme, muito documentário, muita série sobre esse período, porque era uma geração que tava. Quem sobreviveu estava começando a morrer. E aí, enfim. Vamos lá. Aí de Guerra Fria, também Guerra Fria tem muita coisa para falar. Mas eu separei alguns aqui. Mulher Maravilha 1984, o contexto é de Guerra Fria, é bem pouco. Mas a gente tem Forrest Gump, que ele fala da Guerra do Vietnã. Você tem Rocky 4, Rambo 1, 2 e 3, que também é da Guerra do Vietnã. Estrelas Além do Tempo é sobre a corrida espacial. 13 Dias que Abalaram o Mundo é sobre a crise de mísseis em Cuba. E qualquer James Bond da época ali, que ele vai falar, onde sempre o vilão era um espião russo e ele era do agente britânico, enfim. Qualquer filme do Sean Connery ou Roger Moore vai atender essa necessidade aí de falar sobre eles. E de pós-Guerra Fria, a gente pode falar do filme chamado Educators, é um filme alemão, que é bom, ele fala sobre a luta do sistema, de empresas capitalistas e tudo mais. Tem A Dama de Ferro, que a gente fala, que é a biografia da Margaret Thatcher, com. Eu esqueci o nome da atriz, mas não tem problema. E o Wall-E, que é um desenho, mas ele fala sobre catástrofes ambientais. E é basicamente isso, beleza? Qualquer dúvida, qualquer problema, podem me procurar. Tenha uma boa tarde para vocês, boa noite, enfim.